Olá pessoal, graça e paz a todos. Bem-vindos à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a doutrina de Deus à luz do que a Bíblia nos ensina. Sabemos que é impossível à mente humana conhecer tudo sobre Deus, mas o que Ele mesmo nos revelou é o suficiente para que possamos fazer a sábia escolha de reconhecer a sua existência e adorá-lo como Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas, atributos de Deus que estudamos nas aulas anteriores. Hoje, vamos conhecer mais dois dos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aqueles que ele não compartilha com nenhuma criatura, são exclusivos dele e ele não os comunicou a mais ninguém. Sua onisciência e onipresença. Usando como base o conhecido Salmo 139, um dos mais belos escritos de Davi. Esse salmo traz uma mensagem terrível para o pecador ao revelar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, ele também traz uma mensagem extremamente confortante ao revelar que o Deus soberano governa sobre todas as coisas de acordo com a sua infinita sabedoria, santidade e justiça. Ao mesmo tempo, o Salmo fala de um Deus soberano, alguém muito além do que podemos compreender, mas também fala de um Deus intimamente pessoal e acessível. Vamos lá? Abra sua Bíblia, Salmo 139, verso 1. Ó Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás à volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Nestes 6 primeiros versículos, o salmista nos apresenta o Deus onisciente. Ele começa a sua oração dizendo que o Senhor é aquele que sonda e o conhece. Sondar nesse texto transmite a ideia de cavar, penetrar, alcançar o mais profundo. Onisciência é uma palavra utilizada para explicar o ensino bíblico de que Deus conhece plenamente e perfeitamente todas as coisas. A palavra propriamente dita não aparece na Bíblia, mas é muito bem explicada na teologia para se referir à infinita soberania de Deus. Ele conhece tudo em cada detalhe e possibilidade. Ao dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, o salmista declara que Deus sabe mais sobre sua vida do que ele próprio. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai ao mais profundo do seu ser, onde nem mesmo ele é capaz de ir. Deus conhece cada momento do seu cotidiano. Mas o salmista vai ainda mais além. Ele declara que Deus percebe de longe os seus pensamentos. Deus sonda os pensamentos e as intenções do coração do homem. Ele conhece exaustivamente o futuro, tanto quanto conhece o passado e o presente. A onisciência de Deus também abrange todas as possibilidades, ou seja, ele tem ciência de todos os acontecimentos possíveis que nunca ocorreram e sabe perfeitamente qual teria sido o impacto da história se cada uma dessas possibilidades tivesse sido concretizada. De uma forma bem simples, podemos dizer que apesar de Deus conhecer todas as coisas, mesmo antes de acontecerem, ele se expressa em termos humanos e, de certa forma, desce ao nível dos homens para dialogar com eles. Assim, ele aconselha, repreende, exorta, parabeniza, ensina e explica a forma como ele conduz a história, de uma maneira que permite que o homem o compreenda. Para aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e por isso são chamados filhos de Deus, a onisciência de Deus é um conforto que garante que nada foge ao controle dele e que todas as coisas que acontecem contribuem para o bem daqueles que são seus. Já para quem não se importa muito, a onisciência de Deus é um terrível aviso de que ninguém poderá escapar da sua justiça e que no dia do julgamento nenhum fato será esquecido. A onisciência de Deus resolve qualquer limitação relacionada ao tempo e a sua onipresença remove qualquer problema relativo ao espaço. Davi diz que os olhos de Deus o encontram onde quer que ele vá, seja no mais alto céu ou no mais profundo abismo. Nem mesmo a morte pode esconder o homem dos olhos de Deus. Vejamos o verso 7. Aonde posso ir para escapar do teu espírito? Para onde podes fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ali a tua mão me guia.
ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Vejam que a Bíblia ensina claramente que Deus é onipresente. Deus existe em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está presente em toda parte, na plenitude do seu ser, do seu conhecimento, do seu poder e da sua autoridade, de modo que nada se esconde da sua presença ou escapa do seu controle. Em muitas passagens bíblicas, a presença de Deus é demonstrada em seu cuidado especial por algo ou alguém. Por exemplo, quando Deus promete estar com uma pessoa, isso não significa que ele acompanhará essa pessoa por onde quer que ela vá, pois isso seria redundante diante da sua onipresença. Significa que ele cuidará dela de forma especial e providencial. Como cuidou de Davi, Deus também tem cuidado de nós. A doutrina da onipresença de Deus deve ser de grande conforto para todos os cristãos verdadeiros, pois ela garante que a presença e o cuidado pessoal de Deus estarão sempre ao lado do seu povo. Ou seja, independente de onde estivermos ou das circunstâncias que possamos enfrentar, podemos ter certeza da presença de Deus ao nosso lado. Embora a onipotência de Deus já tenha sido objeto de estudo na aula anterior, eu gostaria de encerrar esta aula lendo os últimos versículos desse belo poema, onde Davi mostra a onipotência de Deus na criação do homem. Ele mostra o Senhor como um artesão perfeito que constrói sua obra de arte no lugar mais improvável. Deus forma o homem secretamente na escuridão do ventre materno e ali o enxerga com clareza e perfeição. Tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo, tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando eu acordo, ainda estou contigo. Este é sem dúvida, né, um dos mais belos textos da Bíblia. Com ele nós aprendemos que é impossível enganar ou passar desapercebido pelo Deus onisciente. Ele conhece cada detalhe e cada momento de nossa vida. Conhece exaustivamente os nossos pensamentos. Aprendemos também que é impossível escapar do Deus onipresente. O profeta Jonas foi alguém que pensou poder fugir de Deus. Talvez ele tenha pensado que, seguindo no sentido contrário ao que lhe foi ordenado, ele conseguiria escapar do Senhor. Ele não poderia estar mais enganado. Por fim, aprendemos que é impossível permanecer o mesmo após conhecer o grandioso e verdadeiro Deus, o Santíssimo Criador e sustentador de todas as coisas. Se dissemos que conhecemos a Deus, mas não nos indignamos com o pecador e a sua rebelião contra ele, se aceitamos como normal a transgressão à sua lei e se vivemos a nossa vida flertando com o pecado, então há algo de muito errado conosco. Que o desejo de Davi seja também a nossa mais sincera oração todos os dias. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um estudo bíblico. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com parentes e amigos. Desejo que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam sobre sua vida. Até a próxima!